Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um Caminhando com Fé. Esse espaço semanal de reflexão, matutação, oração. Eu estava pensando nesses dias, matutando esses dias, esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo chamados a avançar de novo. A pandemia deu um certo recuo, embora as medidas sanitárias ainda continuam sendo exigidas, nós temos que ter cuidado, mas as coisas estão voltando mais ou menos ao normal. Embora alguns procedimentos, algumas coisas não serão mais possíveis. Mas nós estamos sendo chamados a avançar de novo, a retomar a missão, a retomar a caminhada da comunidade, as reuniões, as formações. Estamos caminhando para isso. E me recordei de um texto, de um fato na história do povo de Deus que pode nos ajudar a refletir um pouco sobre esse tempo de retomada. Eu estava refletindo sobre o texto que nós encontramos no livro do Deuteronômio, logo no começo, no capítulo 1, que conta a história de que o povo saiu do deserto e estava pronto para entrar na terra prometida. E Moisés chama o povo e pede que mandem 12 homens, um de cada tribo, para verificar se a terra que eles tinham que entrar, a terra que eles estavam indo, era realmente a terra prometida e deveriam explorar a terra, como o texto diz. Está aí no capítulo 1 do Deuteronômio, a partir do versículo 19. E esses 12 príncipes foram, homens importantes das tribos foram, e voltaram dizendo que ali na frente a terra era realmente a terra prometida, que a terra era fértil, que a terra trouxeram inclusive alguns frutos dessa terra. E falaram para o povo, a terra é verdadeira, a terra é isso mesmo, a promessa de Deus está ali, mas nessa terra existem gigantes, cidades fortificadas, existem alguns problemas. E isso fez com que o povo perdesse a coragem e não avançasse. E o texto continua dizendo que Moisés insiste e que alguns líderes, Caleb e Josué, falam, não, nós vamos porque o Senhor está conosco. Esse texto é repetido lá no livro do Números, no capítulo 13. Vamos de novo, porque o Senhor está conosco, e se Ele nos enviou, então nós temos que ir. Mas o povo, por causa do medo, por causa das dificuldades que encontrariam à frente, não quiseram avançar. Eu fico pensando que nós temos exatamente esse quadro hoje. Nós temos que retomar as nossas atividades. Temos que avançar de novo a esse campo que, durante esses 2 anos de pandemia, foi praticamente abandonado e pouca coisa nós fizemos ou pudemos fazer. E as dificuldades estão aí à frente. As dificuldades do próprio povo em sair da acomodação, em avançar, e o medo de enfrentar uma situação nova que está aí nos apresentando. Semelhante àquele povo que acabou não avançando, não cumprindo a vontade de Deus. E o resultado disso é por causa do medo, da acomodação, da mediocridade de novas iniciativas. O que aconteceu com aquele povo? Aquele povo ficou 40 anos andando no deserto, no mesmo lugar. E se nós pegarmos um mapa geográfico, nós vamos ver que de onde eles estavam, em Cádiz Barne, e para onde eles entraram na Terra Prometida 38 anos, 40 anos depois, foi o mesmo lugar. Eles ficaram dando voltas no deserto durante 40 anos, sem sair praticamente do mesmo espaço, andando sem penetrar na Terra Prometida. E depois tiveram que passar de novo pelo mesmo problema, tiveram que entrar na Terra Prometida, já que a liderança o comandou e fizeram com que vencessem Jericó e dominassem a terra. Mas aqui é o problema. Nós estamos diante de uma nova etapa da missão, estamos diante de um novo avanço, porque as coisas têm que ser retomadas, mas encontramos as dificuldades na frente. O medo que deve ser vencido,
a acomodação que se estabeleceu, essa inércia que se estabeleceu em muitas comunidades, em muitas lideranças, a desistência da missão, porque o medo acabou tomando conta, e esses gigantes e essas dificuldades acabam impedindo que a gente avance, que o povo avance. E por conta disso, corremos o risco de ficar caminhando no mesmo lugar e andando no mesmo deserto, o deserto de Seir, o mesmo deserto, sem sair do lugar durante todos aqueles anos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos ouvir o chamado de Deus, precisamos ouvir o que Deus está nos pedindo nesse tempo. Nós devemos avançar, devemos retomar a missão, devemos retomar as atividades, enfrentar os gigantes, inventar as cidades fortificadas, enfrentar as dificuldades que se levantam agora. Já existiam dificuldades antes da pandemia, já existiam dificuldades antes da paralisação. Algumas dificuldades são as mesmas, só que se agigantaram. E apareceram outras, porque o medo, as medidas de afastamento e isolamento criaram hábitos e que devem ser vencidos agora. Nós estamos diante de um avanço, diante de uma retomada, diante de uma nova realidade e que deve ser enfrentada. E nós não podemos fazer que nem aquele povo que tem diante de si a promessa de Deus, mas por medo, por acomodação, por saudade do Egito, não desejar avançar. Nós temos que ser como Josué e como Caleb, sim, acreditar na promessa de Deus, acreditar na palavra de Deus, confiar que Deus está conosco e que a sua promessa não volta atrás, a terra é nossa e nós temos que ocupá-la. Esse mundo que está aí é de Deus e nós temos que tomá-lo para Deus, já que o pecado, já que a maldade tem tomado conta e a gente tem visto isso e como temos visto isso. Não podemos ter medo, não podemos ter medo de enfrentar as dificuldades, os gigantes e as cidades fortalecidas. É preciso confiar em Deus, é preciso acreditar na palavra de Deus, é preciso avançar. Dominar a terra prometida, avançar sobre a promessa de Deus que Deus tem para nós. Não podemos ser que nem os 10 que não quiseram ir, temos que ser como Josué e Caleb, e que preferiam servir o Senhor e liderar o povo de Deus para ocupar a terra prometida. Eu estava pensando sobre isso e me lembrei de um texto que é muito consolador para nós, que está lá na carta aos Efésios, no finalzinho do capítulo 3, que diz que aquele que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e entendemos, a ele seja dada a glória. Deus tem para nós uma promessa, Deus tem para nós um caminho, e essa promessa ele há de cumprir, porque ele opera mais do que nós podemos imaginar, mais do que nós entendemos, mais do que nós pedimos. Se nós temos dificuldade hoje pela frente, se nós temos dificuldades para serem vencidas, o Senhor opera em nós mais do que a gente imagina. O Senhor opera mais do que nós pedimos. Nós temos que avançar de novo, nós temos que retomar a vida da comunidade, temos que retomar a missão tal como era antes, nessa terra que foi agigantada, os problemas nessa terra em que as dificuldades por causa da pandemia aumentaram. O nosso povo está aí, carente da palavra de Deus, carente da graça, está precisando de um novo alento, está precisando de escutar de novo a palavra de Deus, está precisando sair de suas casas, está precisando voltar para a comunidade. Essa é a terra a ser ocupada, essa é a terra que nós devemos avançar. Nós que somos líderes, conscientes da missão, nós não podemos ficar que nem aqueles homens amedrontados, acomodados, na mediocridade do que já estamos fazendo. Não, nós somos chamados a ir para frente e além, ocupar esse espaço, avançar conforme a promessa de Deus, porque Deus opera em nós muito mais do que nós podemos imaginar ou pedir, porque a Ele deve ser dada a glória. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é tempo de avançar.
Não é tempo de ficar parado ali, olhando as dificuldades e não sair do lugar, ficar caminhando no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Não, é tempo de avançar, porque Deus tem uma promessa para nós e há de realizar. Nós temos que avançar. O Espírito Santo foi nos dado e esse Espírito nos impele a anunciar a palavra de Deus, a ocupar de novo esse espaço que, infelizmente, alguns deles nós perdemos para esse tempo terrível que nós passamos e ainda estamos passando, esse tempo de pandemia. Avançar e não permanecer no mesmo lugar, não olhar as dificuldades, mas olhar a promessa de Deus, que nos faz enfrentar as dificuldades. Senão ficaremos 40 anos andando no deserto sem chegar a lugar algum. Nós temos que avançar na promessa de Deus. Não podemos ser covardes, acomodados, desistentes. Nós temos que avançar como Josué e Caleb. Tomar a terra prometida. Avançar conforme a promessa de Deus. Esse é o tempo de desafio. É um tempo que se inaugura, está se inaugurando com o arrefecimento dos contágios, com o arrefecimento da pandemia. Esse tempo se inaugura. Um tempo de avançar, de ocupar os espaços que nós perdemos e conquistar novos espaços nessa terra que é a terra de Deus, que Deus nos deu como promessa. Vamos em frente. Não vamos ficar que nem aqueles homens olhando somente as dificuldades. Vamos olhar as promessas. Deus age em nossa vida mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Vamos avançar. A promessa de Deus é para nós, é para hoje, é para todos nós. Vamos avançar. Sacudir nossa acomodação, nossos medos, não ficar olhando os gigantes. Vamos avançar, esperando que Deus e sabendo que Deus opera em nós e opera através de nós. Vamos lá, é tempo de missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.